palavra do Senhor lhe encontra nesta noite no Salmo 39, o livro de Salmos, os cânticos e orações do povo de Deus antes de Cristo, no Velho Testamento. Mais ou menos no meio da Bíblia você encontra então o livro de Salmos. E vamos nesta noite ouvir a palavra no Salmo 39. Nós viemos aqui nesta noite para dentro do culto ao Senhor ouvir a palavra. Nós vamos ler a palavra e vamos atentar para a palavra e ouvir o que a palavra lida nos fala. Você trouxe a palavra de Deus, você vai ler a palavra de Deus, você vai receber a palavra de Deus nesta noite. O povo de Deus, o discípulo de Cristo, a igreja de Cristo, é o povo da palavra. Salmo 39, palavra do Senhor. Abra o seu coração, escancara a porta dele, deixa a palavra penetrar e Deus abençoar sua vida nesta noite. Salmo do rei Davi, grande rei do Velho Testamento em Israel. Um símbolo daquilo que seria o reinado de Jesus Cristo. Mas Davi não era o Cristo, era como eu e você. E, não obstante a grande obra que realizou, o poder que teve, era um homem que estava sujeito às lutas, desafios, questões como eu e você enfrentamos. E aqui está ele na sua realidade de vida, ou num dos momentos, quando ele atravessa e olha de frente a realidade de quem ele era como ser humano. Ouça a palavra. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado, e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no peito e, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra, em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado, como traça destróis o que ele mais valoriza de fato. O homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. O Salmo tem um refrão, alguns entendidos, eruditos bíblicos,
considero inclusive que são divisão de versos. O refrão é: o homem não passa de um sopro, no verso 5 e no verso 11. O homem não passa de um sopro. Mas aí está Davi nesta situação, onde ele sofre possivelmente no físico, pelo que está indicado aqui, implícito, e também sofre a perseguição, a adversidade de pessoas à sua volta, e em tudo isso ele entende que é Deus trazendo a ele esse momento difícil, porque ele havia falhado diante de Deus. Enfim, está Davi aqui num momento muito complicado. E no verso 13 ele vai dizer: e meu coração ardia no peito. Ele procurou ficar calado diante dos inimigos, dos ímpios, ele diz, porque ele não queria agravar mais as coisas e as palavras seriam inúteis. Mas esse guardar em si foi impossível. Ele diz que o peito dele ardia no verso 13, então. E aí ele fala: enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me, aí o verso 8, livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Livra-me de todas as minhas transgressões. O sujeito estava andando por uma rua um tanto deserto, tarde da noite, no centro de São Paulo, de repente surpreendido por um camarada que puxa uma arma e aponta na face dele e diz: a vida, a carteira ou a vida agora mesmo? E ele ficou olhando para a arma e para o sujeito, com os olhos estalados e não sem nenhuma reação, a história diz. E o assaltante, percebendo que não produzia nenhuma reação nele, disse novamente, rapidamente: a carteira ou a vida? Senão lá vai bala. E ele disse: calma, companheiro, eu estou pensando. Alguns de nós pensam em alguns momentos, outros não. Alguns pensam muito lentamente, não caminham como o momento pede. E a verdade é que a reflexão, particularmente nos nossos dias, não é um forte, não marca a mentalidade que tem sido formada. A mentalidade dominante na cultura, na sociedade, não é uma de reflexão. Aliás, até a educação dos nossos dias, a chamada educação formal, escolar, universitária, é doutrinária, não ensina as pessoas a pensar. Elas não recebem dois lados, por exemplo, e de forma honesta e clara como os dois lados pensam e quais são as críticas dos dois, e onde então eles fazem a sua conclusão. Não, eles são conduzidos na proposta escolar por uma direção como quase uma manada. Não há reflexão, não vivemos em tempo de reflexão, mas aí nós podemos lembrar, e é apropriado lembrarmos aquilo que aconteceu com Sócrates e o que ele disse. O filósofo, renomado filósofo da antiguidade grega, morre em 399. Sócrates era um questionador, era um pensador, ele avaliava tudo. E inclusive ele ensinava as pessoas através de levá-las a questionar ou questionando a posição delas. E Sócrates, por causa disso, acabou sendo levado a julgamento em Atenas. E ele foi colocado naquele julgamento como culpado e com duas opções. Ele poderia ir para o exílio e interromper aquilo que ele fazia ali em Atenas, especialmente com a juventude, ou ele receberia a pena de morte em Atenas.
E lá então na obra chamada Apologia, que Platão, seu discípulo, registrou, há um momento em que, diante dessas possibilidades, essas duas possibilidades, o exílio, parar de fazer o que ele fazia ali em Atenas, parar de questionar as coisas, ou ir para a pena de morte, ele diz: uma vida não examinada não é digna do homem, do ser humano. Ou melhor, em outras versões, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isto lá, Sócrates, no ambiente dele, no conhecimento que ele tinha, vivendo numa cultura pagã, sem a revelação do Deus único verdadeiro na história, que vem através de Israel. Mas ali ele coloca isto que, para nós que entendemos e entendendo à luz da palavra de Deus, a vida tem um peso profundo e se aplica a nós nesta noite, especialmente quando lemos essa porção da palavra de Deus de uma forma muito relevante. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Estou falando aqui um coração nesta noite que realmente reflete, é dado à reflexão. Estou falando aqui um coração nesta noite que pensa e pensa de verdade ou não. De novo, eu afirmo, proponho para você, e você pode refletir sobre o que eu vou dizer sobre a reflexão. Não vivemos numa cultura marcada pela reflexão, e o mundo trabalha para que não viemos a refletir. Como que isso é feito? Somos empurrados para um estilo de vida das multitarefas. Estamos fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Não há espaço para reflexão. Se não tivermos mais nada para fazer, estaremos navegando na internet para que não haja espaço de reflexão. Há alguém aqui na internet nesse momento? Pare já. Deus o chama a reflexão agora. É fuga. Não há espaço para reflexão. E se não for as multitarefas e navegar na internet, há o vício da mídia social. Ainda hoje à tarde precisei abrir o meu e-mail e lá tinha na minha caixa de e-mail não sei quantas notificações de Facebook. Não pedi nenhuma delas, mandaram para mim. Também tolo sou eu que fui fazer parte desse negócio, pus meu nome um dia no Facebook. E aí eu preciso ir lá, limpando, nem olho, nem vejo o que está lá. Tira, limpa, para que eu possa ver o que importa. O vício da mídia social. Imagina se eu ficasse a tarde toda olhando cada um daqueles negócios. E depois de entrar em cada um, me levasse uma outra página. Sabe como é que é aquele negócio? E não sai daquele labirinto e não há espaço para reflexão. Então o mundo não nos dá espaço mental e nem de tempo para a reflexão. E aí não vamos esquecer também que em alguns será a obsessão pelo trabalho. A ética do trabalho vem das Escrituras. Nós precisamos ser responsáveis diante das habilidades, oportunidades, tempo que Deus nos dá. Todos nós precisamos servir, contribuir para a edificação nossa, da família, da sociedade. O trabalho é importantíssimo. Todo crente precisa ser dado ao trabalho de forma responsável. Mas há uma linha quando as pessoas cruzam. E parece que são virtuosas e não são. Cruzaram a linha quando o trabalho vira obsessão. E é então apenas uma forma de não se ir à reflexão. Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. E aí, por último, poderíamos colocar o entretenimento. Há um livro escrito em inglês, falando sobre os Estados Unidos, mas sabemos que os Estados Unidos sempre reflete aquilo que vai na cultura ocidental, aquela cultura dentro da qual nós estamos inseridos, e esse livro então é pertinente a nós também. O título dele em inglês é Rindo ou Nos Divertindo até a Morte. Esse é o ser humano, é o sujeito na sociedade. Então é preciso se entreter o tempo todo. Não há espaço para a verdadeira reflexão.
escapar da reflexão. O que é que sobra? Qual é a alternativa para o ser humano, então? Em que nível ele vibra, ele vive? Se não é a reflexão, sentir. Nós vivemos no momento do homem do sentir. O homem que só pensa em sentir. E isso é tão profundo, entrou tanto, modelou tanto, que grande parte daquilo que se chama, inclusive movimento evangélico, é movido por mero sentir. Aliás, uma pessoa visitou a nossa igreja, pessoa até de liderança na nossa cidade, uns 2 domingos, e eu encontrei com ele tempos depois, e ele então foi muito elogioso, gostei muito. Pastor, lá dentro daquele prédio, a gente tem uma paz, a gente sente uma paz. E eu fiquei olhando para essas paredes, paz aqui, eu não sinto isso. Como é que ele conseguiu sentir tudo isso? Sentir, e aí sentir de onde, para onde? Isso não, porque não é de reflexão, é só sensação. Eu fui naquela igreja, eu senti que Deus falou comigo. Todo mundo está sentindo tanta coisa por aí, precisamos tomar até alguma droga para um pouquinho de sentir, quem sabe? Há muito sentimento. A vida construída em cima do sentir. Eu senti que Deus quer isso de mim. Eu fui naquele culto, como eu senti a presença de Deus. Tinha luzes, teve coisas que então manipularam a minha emoção, não é? Aquele jogo. E então tudo é para sentir. A palavra foi motivacional, entendeu? 5 passos para a vitória. Esse tipo de coisa aí, não é? 3 coisas da bênção, esses temas de mensagem que faz sucesso e comove todo mundo, é tudo voltado para sentir. Mas é assim na cultura fora da igreja. Não é um tempo de reflexão, não é do pensamento que se aprofunda às últimas verdades para entender a vida, construir a vida. E a sensação não tem esse lugar? Tem, mas ela é segundo, terceiro lugar, ela é consequência, ela não pode guiar a nossa vida, não é base para a nossa existência, muito menos para conhecermos a verdade. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum ensino para você sentir. Jesus jamais nos enviou para sentir, Ele nos enviou a reflexão e a palavra. E é preciso tomar cuidado, porque as pessoas usam a palavra, mas de uma forma obtusa, para provocar sentimento. E aí é um uso errado da palavra. Sobra o sentir, lamentavelmente, para o ser humano. Mas agora está aqui o salmista, numa daquelas encruzilhadas da vida difícil. Talvez você já passou por uma, há alguém nesta noite talvez passando por uma. Aquele momento quando tudo sacode e nenhum sentir é suficiente. Os 10.000 sentimentos que você viveu não servem. Aí está o salmista. Um momento difícil, um momento de crise até, e ele chega a dizer: estou calado, não posso abrir minha boca. Apertado de todos os lados. Mas é aí que surge a meditação de verdade na vida dele, vem a reflexão, e ele coloca nesses poucos versos no meio do salmo a sua reflexão nesta hora da verdade sobre a existência humana e de quem ele era como ser humano. Estamos ainda no momento de frescor do ano 2020. Nossa vida construímos em blocos de anos. A virada sempre é um momento importante para nós, quando viramos o ano. Temos a virada do ano, 31 de dezembro, 1º de janeiro, um momento sempre marcante para nós. E depois também do nosso aniversário, outro momento marcante. 2 momentos quando nós celebramos virada de anos na minha vida, ou na sua vida, na nossa vida. 2 momentos. E é interessante que você chega a uma idade
que a perspectiva muda. Sempre enviamos parabéns por mais um ano de vida. Quero dizer para você que, por experiência própria, chega um momento na sua vida que quando chega o seu aniversário, as pessoas dizem para você, parabéns por mais um ano de vida. Você, na verdade, pensa, parabéns por mais um ano a menos na vida. A coisa inverte. Começa a contagem regressiva. Nesses momentos, pensamos a nossa existência e quem nós somos. É um momento quando deveríamos estar entregues a uma reflexão profunda. O problema é que, não tendo algo que nos abale, em geral não somos levados à reflexão. Mas a palavra de Deus está aí, e está aqui nesse texto diante de nós. Quando a palavra de Deus traz a nós a experiência do salmista, para dar a nós a reflexão que nós precisamos e que talvez nos nossos próprios caminhos não conseguimos abraçar, experimentar, viver, praticar, porque nós não vivemos um momento difícil. Estamos virando página de ano e recebendo um novo ano com muita tranquilidade. Não há então reflexão e talvez até envolvido na internet, nas multitarefas e no trabalho, e tudo está rolando e estamos sentindo. É importante sentir bem, estar de bem com a vida, e não há reflexão. Mas a palavra de Deus nos supre aqui nesta noite a condição de refletir, o conteúdo de refletir. E nesse momento, quando eu e você viramos um bloco da vida, 2019 se vai, 2020 chega, precisamos atentar para essa reflexão da vida. Em frente à reflexão em 2020, é a palavra de Deus para a sua vida hoje. E isto fará toda a diferença hoje e cada momento do próximo ano e o resto da sua vida. Que a experiência do salmista, que a palavra de Deus nos traz nesta noite, possa ser apropriada por você, onde você está, e ser aplicada à sua vida e abençoar a sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Estou falando a alguém aqui nesta noite que enfrenta a reflexão, ou não há espaço, não há tempo, ou talvez as coisas estão rolando muito para que você não tenha espaço de reflexão. Ouça então a palavra de Deus nesta noite. Ouça, em frente à reflexão. Note a sua fragilidade. É preciso assumir a sua vulnerabilidade. Você é vulnerável, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, meu amigo, minha amiga, eu também sou. Nós precisamos atentar para o fato de que somos muito, muito vulneráveis, somos frágeis. O salmista vai dizer aqui 2 vezes, já apontei, 2 vezes, versos 5 e 11, que a vida do homem é como um sopro. Na cultura judaica, sopro era usado como uma figura da medida menor das coisas, como algo muito breve. E aí ele vai usar então um sopro, porque na cultura dele, este é o conceito, esta é a figura. Um sopro é rápido demais. E ele diz, a vida do ser humano é como um sopro. Tiago capítulo 4 diz que a vida humana é o quê? Como uma neblina que aparece e logo desaparece. Salmo 90, aquela reflexão profunda sobre a existência humana, vai dizer o quê? Que a nossa vida é como a relva que de manhã floresce, à tarde seca, murcha. Um sopro. Frágeis. Questão de semanas, recebi uma notícia, fui fazer uma visita então a um parente meu,
perdi contato com ele através dos anos, vidas distantes, lugares distantes, mas na infância, adolescência, tivemos muita amizade, próximos. Mas ele mais ou menos 3 anos, eu creio, mais novo do que eu. 4 meses atrás, ele que é uma pessoa até forte, mais alto do que eu, estava ali, naquela aparência, ele toda saudável, fui visitá-lo. O encontrei numa cama, já totalmente dominado pela enfermidade. Ele é um pastor da igreja metodista, tinha um bom preparo, fez um mestrado, fez doutorado numa universidade reconhecidíssima, trabalhou na Inglaterra, trabalhou na Austrália, Brasil. 4 meses do vigor para um estado difícil. Ainda a semana passada, recebi a foto de um amigo meu, também da época da infância e adolescência, pois perdemos um tanto o contato, tínhamos contato através de outros. Ele foi para a Academia de Agulhas Negras, se tornou um oficial bem graduado na carreira militar, hoje já reformado, em alta patente. Recebi a foto dele no Hospital do Câncer AC Camargo, em São Paulo, já no segundo embate, atravessando a sua luta. É um sopro. É um sopro. Será que nós refletimos sobre a vida? Essa hora, quando nós olhamos as coisas como elas são, o que nós somos ou não. Ver a sua fragilidade, assumir a sua vulnerabilidade, é o primeiro reflexo de que você refletiu. Que você não está girando numa roda viva de entretenimento, de obsessão pelo trabalho, de navegar na internet, do entretenimento, e não pensa a vida como ela é, rindo até a morte, entretido até a morte, e não vê as coisas como são, não vê quem você realmente é. Esse é o mundo. Não pense, não reflita, não faça isso, esqueça tudo mais, esqueça quem você é. Meu irmão, minha irmã, você que nos visita, enfrente a reflexão, enfrente, assuma que você é vulnerável, assuma isso de verdade, assuma isso de verdade, de tal ponto que isso impacte a sua vida, a sua forma de ser com você mesmo, ser com Deus, ser com o próximo, ser com a família, ser com todo mundo. Sou frágil, muito frágil, sou um soprinho. Enfrente a reflexão em 2020. É preciso projetar a vida, o ano que se inicia, com o seu limite. A finitude sua precisa ser reconhecida. A finitude. O que é que o salmista diz? Mostra o fim da minha vida, dos meus anos. É contado, não é para sempre. O ser humano não pode refletir porque ele não pode lidar com essa verdade. E se ele sabe que essa verdade existe, é claro que todo mundo sabe, ele mantém assim, longe, como se não existisse, como não fosse o caso, para que ele possa levantar toda manhã como aquele que é o eterno. Não há coragem de parar e olhar para si mesmo e dizer: meus dias são em verdade limitados, são poucos. O que é que sobra e o que será no final? É preciso projetar a vida com limite. Os dias são contados.
Mas se não bastasse essa fragilidade, essa finitude, é preciso avaliar muito bem a sua labuta. Futilidade. É muito fácil nossa vida ser reduzida à futilidade. Em vão se agitam, amontoando riquezas. E aí ele acrescenta, sem saber para quem ficará. Uma das coisas que marca o ser humano a partir do pecado, marca a minha pessoa e a sua. Cada um de nós tem uma área mais acentuada de fraqueza dentro do pacote desse rompimento com Deus. E alguns são marcados pelo quê? Pelo desejo, a ânsia de controlar, ter o controle. Porque quando nós rompemos com Deus, nós procuramos o quê? Tudo aquilo que nós deixamos de ter, que tínhamos em Deus, queremos nós, então, trazer de outra forma para nós. E a vida é tão incerta, nós queremos controlar a vida, porque se Deus não está aí para controlar minha vida, não aceito isso, então eu preciso assumir o controle de todas as coisas. E dentro das possibilidades de fraquezas, um é mais nisso, um é mais naquilo, alguns vão cair nisto. E há uma ansiedade de controlar. E eu tenho lidado com pessoas, já tratado com pessoas nos meus anos de vida, que queriam controlar inclusive as coisas depois que eles morressem. E eles acham que fazendo, às vezes até um documento, a lei tem provisões, tem, meu irmão, minha irmã, depois que você se for, o pessoal vai fazer uma festa com o que você deixar por aí. E vão arrebentar tudo talvez. E tudo que você deixar por escrito não garante nada. Saiba disto. Controle. Temos dificuldades em aceitar o fato de que não temos o controle. Vão agitando-se, amontoando riquezas. Há algum problema com as riquezas em si? Não. Inclusive elas são chamadas na Bíblia às vezes como bênçãos do Senhor. O problema é quando nós pensamos que nisto ou naquilo, riqueza, em outras coisas, talvez posições, seja o que for, influência, nós em alguma coisa vamos ter o controle e naquilo nossa vida está reduzida. Aí é o problema, aí está o pecado e aí está o equívoco, o caminho totalmente equivocado. E o salmista diz, vão daqui para lá. A expressão literalmente é essa, vão daqui para lá, agitando-se. Por que as pessoas buscam posição ou buscam riqueza? Há dois motivos principais. Segurança. Nós entendemos que há um ponto que nós atingimos de segurança. Todo mundo tem essa ideia. Esse é um dos grandes equívocos e ilusões que o ser humano tem. Se puder chegar ali, sabe, há um ponto, todo mundo imagina, há um ponto que a gente atinge, que você senta na cadeira e fala, agora estou seguro. Nada mais a me afetar. Eu desafio você a procurar aquele que tem, por exemplo, talvez o que mais nos atrai, o maior sucesso financeiro, e perguntar a ele, você se sente seguro? Lembro-me sempre da historinha que conto do velho Rockefeller, o fundador do grande império Rockefeller. Quanto mais dinheiro satisfaria um homem? Ele disse, só um pouco mais. Não há esse ponto de parada que vai se sentar num trono e ter segurança. E se alguém se sentar e dizer que tem, é um iludido. É um iludido. Especialmente na área financeira, qualquer outra coisa, posição, seja lá o que for. Não há. E a vida, então, quando é vivida para buscar segurança, nas riquezas ou em qualquer outra coisa, é uma vida fútil. E vai ficar para quem tudo isso? Vai passar. Mas há uma outra razão. Há uma outra razão porque as pessoas
se agitam desta forma. Pascal, Blaise Pascal, grande pensador francês do século XVII, matemático exímio, aliás, é considerado um dos gênios na França, um dos gênios da história francesa. Ele também é reconhecido, por exemplo, de muitas coisas que ele fez como matemático e pesquisador, pensador. Ele é entendido que ele é o pai do computador. Foi o primeiro a montar uma calculadora quando tinha 19 anos de idade. Algo revolucionário na época, tremendo. Homem do cálculo. Mas ele tem o momento da conversão. Num momento difícil, num acidente, quando tudo é sacudido. E ele é levado a Cristo, e aquilo marca tanto a vida dele, um homem reconhecido, um homem pensamento. E ele escreve um papel que descreve qual foi a experiência dele do encontro com Cristo, quando a partir daquele momento de reflexão ele entrega a sua vida a Deus em Cristo. E ele pegou esse papel, escrevendo um maravilhoso momento, esse fogo que queimou nele, e ele diz, foi alegria, 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 e outras coisas mais, e ele costurou por dentro do casaco dele, casaco, um instrumento que se usa muito na Europa, constantemente, todo mundo tem que ter o seu, costurou dentro do casaco, queria ter sempre com ele. Pascal, pensador profundo, escreveu um livro que vale a pena ler, você encontra em livrarias, Pensamentos de Pascal, reflexão dele já como convertido. E ele discute nesse livro uma das coisas de que o ser humano não consegue ficar sem o que ele chama de diversão. Só que aí ele está pensando na palavra, na sua origem no latim, divertere, que é mudar de lado. Mudar de lado. E nós falamos, precisamos ter um pouco de diversão. O que é isso? Falamos, para nos distrair, exatamente, para eu não ficar pensando na labuta, por exemplo, de todo dia, do trabalho. Então vou me divertir praticando um esporte, fazendo um passeio, talvez no shopping, diversão. Por quê? Mudei de lado. E aí, Pascal vai apontar que não é a diversão apenas quando pensamos no entretenimento. Mas às vezes a diversão está no trabalho, no dinheiro. Aquilo é usado para que nós não enxerguemos quem somos, não venhamos a refletir a futilidade da nossa vida. Enfrente a reflexão. Você já enfrentou? É preciso enfrentar a reflexão. Tudo há de passar. Nada de ficar, a não ser o que for feito para Deus e com Deus, irá conosco para a eternidade. Enfrente a reflexão em 2020. É preciso aí então, quando se entender a fragilidade, a finitude, a futilidade, se cair na real, é preciso reconhecer a sua condição. Reconhecer a sua condição. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Você vai se achar numa condição de necessitado. Lutero faleceu no quarto, doente, e acharam um papel, seu quarto que ele havia escrito. E ele começava, uma pequena reflexão, ele começava dizendo, somos todos mendigos. Não porque ele tinha voto de pobreza, não porque ele não tinha nada, não é isso. Morreu abrigado numa casa boa, num quarto. Somos todos mendigos espiritualmente. Livra-me das minhas transgressões, diz o salmista. Há aquele momento, é possível aquele momento, quando então, desvestidos de toda fuga, de tudo que é supérfluo, e nós vamos à verdadeira reflexão e analisamos quem nós somos de forma nua e crua.
E aí nós caímos em nós mesmos, e nós enxergamos a verdade quem nós somos, e um clamor brota, porque é insuportável, e vamos dizer: livra-me das minhas transgressões. Sabe por que nas igrejas há tantas pessoas que não são realmente convertidas? É porque não passaram pela reflexão, passaram pela sensação, mas não pela reflexão. Esse encontro de cair em si e entender a questão da transgressão. E a transgressão é fundamental. O problema, segundo as Escrituras, do ser humano tem tudo a ver com a transgressão. A cruz de Jesus Cristo que se levanta na história, a cruz para a qual ele veio, é sobre transgressão. Não é sobre sensação, me sentir melhor, mas qual é a minha condição moral diante de Deus. É preciso reconhecer. Falando em Pascal, ele diz o seguinte: se alguém não conhece a si mesmo como alguém cheio de orgulho, ambição, concupiscência, fraqueza, pequenez, injustiça, ele é cego. E ele continua: e se sabendo isso, a pessoa não deseja ser liberta, o que alguém pode fazer por ele? Nada. É uma pergunta retórica. Nada. O chamado de Deus em Cristo da palavra, nos levando então à reflexão, até o ponto que nós viemos conhecer a nós mesmos de verdade diante de Deus, não é um chamado para fazermos parte de algo que faça nos sentir bem, que faça cosquinhas, mas é algo que vai nos levar às raízes dos nossos problemas, da realidade de quem nós somos. E só aí é que algo pode ser feito, como pergunta Pascal. Enquanto não chegar o momento de se ver o problema do orgulho, pessoas duras, orgulhosas, a ambição, diz ele, concupiscência, a fraqueza, a pequenez, a injustiça, a pessoa está cega. E muitos estão sendo empurrados pelas igrejas nessa condição. Não chegam a essa reflexão que vai ao ponto de dizer: livra-me das minhas transgressões. Você percebe a intensidade e o desespero dele aqui? Isto de formas diferentes, são sentidas as pessoas são diferentes. Alguns é num sussurro, outras no momento de grande choro, quem sabe, outros no momento de grande quietude na presença de Deus, mas a realidade da experiência tem que ser e é a mesma lá no íntimo. Enfrente a reflexão. Você já enfrentou? Você está enfrentando hoje? Enfrente a reflexão em 2020. Que momento precioso que Deus lhe dá. É preciso aí então verificar a sua esperança. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento para você? Qual é? Verifique a sua esperança. O salmista vai dizer: a minha esperança está em ti. Ponto final. A palavra esperança pode ter duas perspectivas, e é preciso atentar para as duas perspectivas. Uma é o desegismo, um mero desejo. Eu espero para você, eu estou esperando. É um sentimento aí, tanto quanto positivo, otimista, pode acontecer, espero que aconteça, não é? Mas quando falamos em esperança na outro sentido, e da Bíblia é outro sentido, está se falando da confiança em algo que será realmente. Aquilo que eu tenho base e fundamento para esperar, para aguardar, para confiar,
Por isso a minha esperança está em ti. Ele está falando do fundamento da vida dele. E aí então, você precisa verificar a sua esperança está onde, o seu fundamento está onde. Na política, talvez para alguns. O Bolsonaro é a minha esperança. Meu irmão, não põe em político, em homem nenhum político, nenhum partido, nenhuma teoria política. A minha esperança está em ti. A minha esperança está na economia. O mundo foi reduzido à economia. Meu irmão, não faça isto. Não faça isto. Essas coisas têm o seu lugar na vida, mas não é a esperança do crente, não é o fundamento da vida do crente. A minha esperança está em ti. Onde está a sua esperança? A minha esperança está no meu terapeuta. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Conheça a palavra. Talvez a sua esperança no terapeuta, que você não conhece a palavra, ou se conhece e não está ouvindo a palavra, não está buscando a palavra, não está se moldando com a palavra. Falta reflexão na sua vida. Eu quero um encontrinho com alguém que me faça sentir melhor. Eu quero sentir. E você, na verdade, precisa de uma reflexão profunda na palavra, um moldar das suas propostas de coração. Onde está a sua esperança? Na sociologia, na teoria política, a ciência, a minha grande esperança. Tudo tem o seu lugar na vida, com os devidos cuidados e conforme a luz que a palavra dá e o peso para cada coisa, mas nada disso pode ser a esperança. O rei Davi chega a esta hora, um homem de poder, um homem de riqueza, um homem de conhecimento, líder, mas há o momento da verdade, quando ele cai na reflexão, e caindo na reflexão, vê a sua transgressão, e ele entende, se há uma esperança, não está no meu poder, não está no meu dinheiro, não está no meu conhecimento. Se há esperança para mim, se há algo em que eu posso confiar e aguardar, é em ti, Senhor. Já chegou esse momento na sua vida? É assim que você vai atravessar 2020? Ou não? É você uma pessoa de reflexão? É você uma pessoa de reflexão? Você chega até aqueles últimos pontos de verdade, dos fundamentos, vê frente a frente a sua fragilidade, a sua finitude, a sua futilidade e a sua necessidade. E então, você, diante de tudo isso, diz: eu preciso de uma solução. Onde está? E você responde de uma vez por todas na sua vida: a minha esperança está em ti. Você já respondeu? O que é que Deus veio fazer em Cristo, se não nos chamar para um encontro com Ele? Mas quando nós vamos ao encontro com Ele, nós temos que passar pela cruz. Ele morreu a minha morte. E só passa pela cruz quem realmente vai ao momento de reflexão. Precisamos ficar atentos. De novo eu afirmo, inclusive dentro daquilo que nós chamamos da mensagem cristã, da vida com a igreja. A cruz. E a cruz, quem tem um encontro com ela, tem um encontro com uma reflexão deste nível. Vê a sua fragilidade, finitude, futilidade, sua necessidade. Os hinos antigos cantavam isso tão bem, não é verdade? Ó, com cego eu andei, perdido vaguei. Tem nada de ficar sentindo. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados, transgressões, castigados
em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriram. A cruz chama a grande reflexão. E alguns de nós estamos entorpecidos, e esta mensagem vai passar por cima da cabeça, como se não fosse para mim, não estou muito interessado nesse negócio. Mas eu oro que pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo, alguém nesta noite aqui desperte. E vamos tratar o que é sério com seriedade. A vida humana, o ser humano, a sua pessoa. Com reflexão. Há muito que nos alegrarmos na presença de Deus e fazemos isso. Por exemplo, nós cantamos isso no culto. Este é o dia que fez o Senhor, como o Salmo diz. Nos alegraremos nele. A misericórdia dele se renovou para nós nessa manhã, o sol brilhou. Mas a nos alegrarmos com o Senhor, não vamos confundir. Meras sensações é um andar com Deus. Tudo isso precisa vir à volta de um encontro com a verdade na reflexão. Pensar quem somos diante do Senhor, como o salmista fez. Chega de encenação, chega de brincadeiras, chega de modismos e vamos à verdade. E vamos olhar de frente. Um ano com Deus, 2020 com Deus e o resto da vida com Deus. Que Deus mova a sua vida e seu coração. O que é que precisa mudar lá? A reflexão vai fazer isto. Alguém aqui precisando mudar, se quebrantar, fazer diferente, abraçar nova forma de ser, examinar o coração, as intenções, as atitudes, de forma tal que chega a ser doído, como foi aqui para o salmista. Você sente isto? E sermos levados a algo novo, o caminho de olharmos, pensarmos de verdade com Deus aquilo que nós somos. E que assim Deus nos dê, aí sim, um ano na bênção dele. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.